Olá pessoal, boa noite. Vamos dar início aí a essa nova modalidade de aula e dar continuidade ao nosso assunto. Na semana passada nós vimos aula de cinemática, demos uma avançada aí nos tipos de movimento, nas equações e hoje vamos no início recapitular o que vimos e avançar em alguns tipos específicos de movimento. Os tipos de movimento que nós podemos ver, né, e vamos trabalhar melhor eles, são esses dois, o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. Eles têm uma característica diferente que, para o movimento uniforme, é uma aceleração nula. Então, com aceleração nula, a velocidade é constante, que a aceleração por definição, é a variação da velocidade no tempo. Sendo essa aceleração nula, a velocidade não varia e fica constante daquela forma que conhecemos. A velocidade fica apenas o espaço sobre o tempo e obedecendo a essa função horária aqui, essa função do primeiro grau, que determina o espaço de acordo com o tempo. Sendo a velocidade constante, ela seria o que seria o coeficiente angular, né, o que conhecemos como coeficiente angular da reta. E aqui o nosso livro nos, nos dá esse gráfico, né, de um movimento uniforme com a velocidade constante. E aqui ele bota a velocidade no tempo, a gente pode ver aqui que para uma velocidade positiva, que nós definimos que é uma velocidade no sentido positivo do movimento, né? Sempre tem um movimento no sentido positivo do eixo x, e ela aqui constante no eixo positivo, e aqui uma velocidade negativa, também constante, abaixo da coordenada do x, né? Das ordenadas. No caso do espaço em função do tempo, fica aqui essa reta, essa função do primeiro grau, né? Cujo o coeficiente que vai definir essa inclinação da reta é a velocidade. Então aqui se a gente tem uma velocidade positiva, que aí ela vai crescendo, né? O espaço vai aumentando ao longo do tempo. Então vemos aqui essa reta que cresce de maneira linear. E aqui nós temos a velocidade negativa, então ela vai o movimento é no sentido contrário, né? Então a velocidade é constante, então esse fato dela ser negativa é apenas a indicação do movimento, né? Então a gente vê que esse objeto que, por exemplo, tem uma velocidade negativa, ele está se movendo de uma posição mais positiva para uma mais negativa, né? Então é isso que essa inclinação aqui, essa reta está me informando. Já no movimento uniformemente variado, o MOVE, nós temos essa característica da aceleração constante, diferentemente do outro, que a aceleração era nula, que a aceleração é constante, e por definição aqui, a aceleração sendo a velocidade variando no tempo, e aí nossa função horária fica dessa forma aqui, do segundo grau. Então fica S igual a S0, são as posições finais e iniciais, mais o V0t, que seria a velocidade inicial. Lembrando que essa velocidade vai mudar, não é a mesma no final. V0t, né, que dependendo do espaço do instante de tempo que a gente vai querer ver a posição. Aqui a aceleração, t ao quadrado sobre 2. Então isso aqui me dá uma função do segundo grau, cujo formato é de uma parábola, né? Então aqui o livro fornece também, né, esses gráficos. Então aqui a gente, no outro tínhamos a velocidade constante, aqui a gente tem a aceleração constante no tempo. Essa aceleração constante me dá uma velocidade variando de maneira linear, ou seja, a cada instante de tempo essa velocidade cresce o mesmo valor, né? Então, se eu, em um segundo, de 0 a 1, minha velocidade aumentou, sei lá, 10 metros por segundo, de 1 para 2 também será 10 e assim sucessivamente, né? E isso me dá um espaço variando, em relação ao tempo, variando
de acordo com essa função do segundo grau. E aí a gente viu na aula passada, né, que a derivada do espaço dá a velocidade e a derivada da velocidade, que seria a segunda do espaço, me dá a aceleração. Então, assim, recapitulando o que vimos, vocês podem praticar aí os exercícios, né, aquelas funções, derivar aquelas funções, encontrar no instante do tempo e qualquer dúvida que isso vale também para toda a aula aí, né? Qualquer dúvida que for aparecendo aí, me encontro disponível, então podem me chamar aí que a gente resolve. Vimos também as equações do movimento uniformemente variado e lá a gente demonstrou um quadro e aqui eu coloquei os resultados finais, né? Então, cada uma dessas equações nós temos 5 grandezas e cada uma dessas equações me tira uma dessas grandezas. Então, em alguns problemas eu não tenho nenhuma dessas grandezas e nem teria como descobrir. Então, uma dessas equações vai ser sem essa grandeza e aí vai ser a minha equação ideal para eu aplicar, né? Então, nessa primeira aqui, eu não tenho o deslocamento, que é o S, né? Então, ela é ideal para um problema que eu não tenho deslocamento ou que o deslocamento seja irrelevante lá para o que a questão está pedindo. E aí nós vimos lá, né, que de acordo com a aceleração constante, fica a velocidade, a aceleração fica a variação da velocidade pelo tempo. E o que me resulta nisso aqui, nessa fórmula. A velocidade final, sim, a equação sem a velocidade final me dá essa aqui, que é aquela função horária com aceleração constante. E aqui nós vemos que temos o espaço, temos a velocidade inicial, temos o tempo, temos a aceleração, mas não temos a velocidade final. E aí ela vai ser útil nesse caso que nós não precisamos da velocidade final. Essa equação aqui é a equação de Torricelli, é a equação sem o tempo. Então ela é muito útil, uma das mais utilizadas em questões. E nós temos aqui a velocidade ao quadrado, velocidade final, que nessa aqui não tinha. Então nós temos aqui a velocidade ao quadrado, sendo igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o, o deslocamento, né? O deslocamento todo, inicial menos o final, essa variação. Aqui demonstramos todas essas. Essas duas são menos utilizadas e elas derivam, né? Oriundam dessas outras aqui, dessas duas primeiras. E aí essa equação sem aceleração me dá isso aqui, o espaço, tenho aqui a soma das velocidades finais e iniciais, vezes o tempo sobre 2, e aqui a equação sem a velocidade inicial, que é semelhante a essa função horária aqui, alterando esse sinal aqui, né, e o tipo da velocidade, que aqui era a inicial e aqui é a final. Então, essas são as equações que vão nos ajudar a resolver os problemas do MUV, né, do movimento uniformemente variado, e elas definem as equações das aplicações desse movimento que veremos aqui no restante da aula. Então, guardem aí, nós demonstramos todas elas e trabalhem nela aí, guardem elas. Aqui nós temos um exercício, fizemos bastante, né? Exercícios dessas equações e aqui eu coloquei só mais um para a gente recapitular. E aqui nós vamos primeiro ver o que temos e o que precisamos para definir qual equação utilizar, né? Um avião percorre 1,2 km no solo antes de decolar com aceleração constante, então mV, e partindo do repouso em um intervalo de tempo em 20 segundos. Qual a aceleração? Então, olhando aqui para essas equações, nós temos o deslocamento, então não usaremos essa. Temos o tempo e queremos saber
temos a velocidade inicial, que está partindo do repouso, e queremos saber a aceleração. Então, a grandeza irrelevante para mim nessa questão é a velocidade final. Portanto, nós utilizaremos essa fórmula aqui. Anotando aqui os dados que temos, como eu falei, sempre é bom começar com o que temos, né? S menos S0, que é o deslocamento, me dá aí 1.200 metros. O tempo foi 20 segundos. Eu quero saber a aceleração. Com isso, nós vamos utilizar aquela S igual S0, mas eu tenho aqui o tempo também, né? Tenho o tempo não, tenho a velocidade inicial, que partiu do repouso. E aqui nós iremos utilizar ela. Aqui o S, passa o S0 para lá e então fica S menos S0, 1.200, igual V0 já é 0, mais A vezes T ao quadrado me dá aí 20 ao quadrado, que dá 400, sobre 2. Portanto, eu fico com A igual a 1.200 sobre 200, né? 400 sobre 2, eu vou passar 200 dividindo. Então, A me fornece 6 metros por segundo ao quadrado. Isso aí é a aceleração. A letra B me pede a velocidade ao decolar em km por hora. Então, aí eu já preciso da velocidade final. Com isso, eu vou utilizar qual? Aqui eu já tenho todos os dados, menos a velocidade final. Então, eu posso utilizar qualquer uma dessas outras 4 equações aqui. A gente, acho que a que vai ficar mais fácil vai ser essa primeira aqui. Então, letra B. V vai ser igual a V0, que eu tenho 0, mais o 6, que é a aceleração, e o tempo, 20 segundos. Isso aí vai me dar 120 metros por segundo. E para eu ter essa velocidade em km por hora, vezes o 3,6, né? Que é o fator lá que multiplica. Isso aí vai me dar 432 km por hora. Certo. E a letra C me pede para confirmar o deslocamento total através de Torricelli. Então vou usar essa fórmula aqui como se eu não soubesse esse deslocamento, né? Tá pedindo para eu confirmar para ver se as contas estão certinhas. Então vamos utilizar lá. Paga aqui. Aqui deu 6. O V me deu 120 metros por segundo. Fazer a letra C. Que é V ao quadrado menos V0 ao quadrado é igual a 2A vezes o deslocamento, né?
Meu v ao quadrado é 120 ao quadrado menos zero ao quadrado, zero, é igual a 2 vezes o 6 vezes esse deslocamento aí. Isso aí vai me dar 120 ao quadrado dá 14.400 sobre o, o 12, né? 12 é igual a S menos S0. E 14.400 dividido por 12 me dá 1.200. Que era a resposta esperada, né? Então tá aí, tudo confirmado, apenas aplicação das equações. Então, visto isso, nós vamos dar uma avançada aí no conteúdo, né, e ver uma aplicação desse movimento uniformemente variado, que é a queda livre. Queda livre, como está aqui no slide, é um caso especial desse movimento uniformemente variado. É um movimento, como a gente imagina, pode imaginar pelo nome, queda livre, é um movimento vertical de algum objeto sendo lançado, né, de cima para baixo e sob a ação da gravidade. Então, esse é um caso especial também de aplicação desse MUV e é importantíssimo desprezar a resistência do ar nesse caso aqui. Né? As considerações que vamos fazer é desprezando a resistência do ar, porque isso aí mudaria um pouco aí. E aí, isso aqui eu anotei o que coloquei aqui no slide uma frase que Galilei falou, né? Que ele foi o que imaginou isso aí, essa teoria aí da queda livre, que todos os corpos em queda livre no mesmo local se movimentam com a mesma aceleração, sob a aceleração da gravidade. Independente das massas dele, eles chegariam no solo ao mesmo tempo. Ele tentou provar isso, né, lançando uma pena e uma pedra ao mesmo tempo. A massa não influenciaria na aceleração, a massa influencia na resistência do ar, né? Então elas não chegam ao mesmo tempo no mundo real por causa da resistência do ar. Mas aqui, para efeito de nosso conteúdo, nós vamos desprezar aí essa resistência. Bom, vamos demonstrar aqui, né, da maneira que conseguirmos, as equações da queda livre. E aí nós temos aquela função, né, do espaço em função do tempo para o MV, a função horária, que demonstramos lá no começo. E aí a gente vai fazer as considerações para chegar no que a gente precisa nessa aplicação da queda livre. Né? É, num, aqui repetindo, né, S igual a S0 mais V0t mais a aceleração que é constante e está influenciando nesse movimento e a aceleração da gravidade. Então a gente substitui aqui pela letra G vezes t ao quadrado sobre 2. Uma observação quanto a esse sinal aqui, é comum você olhar, encontrar em livros esse sinal negativo, que esse sinal negativo é você considerando o eixo Y, né? Positivo para cima e negativo para baixo. E essa aceleração é para baixo, né? Me dá um sinal negativo. E aí isso aqui influencia nesses sinais aqui, né? Porque eu iria considerar o S0 um valor positivo, então digamos 50, de 50 metros de altura, digamos, e esse S final zero, que seria a altura do chão, né? Então, se eu considerar dessa forma, eu tenho que colocar negativo aqui, porque eu estou considerando o eixo Y. Só que eu estava olhando no livro e vi que o nosso livro, da nossa disciplina,
utiliza positivo e faz essa consideração que esse, a posição inicial, né, é como se fosse zero e essa posição final é o quanto ele percorreu, digamos assim. Então, com isso, me dá um sinal positivo, mas pode ser usado aí como preferir, como fizer mais sentido aí para cada um de vocês. E à medida que vocês forem estudando, for aparecendo dúvida, a gente sana aí essa dúvida quanto a esse sinal que às vezes pode ser confuso. Mas a gente vai resolvendo o exercício aí e vai ficar tranquilo. E aqui, continuando na fórmula aqui, eu passo S0 para lá, né? Então fico com S menos S0. Na maioria das aplicações da queda livre, o objeto é lançado lá de cima do repouso, então a gente fica com esse V0T aqui, a menos que alguma exceção me diga que ele não foi lançado do repouso. E aí isso tem que ser especificado, né? E aí você teria que considerar essa velocidade inicial. Mas fora isso, né, tirando isso, esse V0 fica igual a zero e eu fico aqui só com GT ao quadrado sobre 2. E aqui eu chamando esse S-S0 de altura percorrida, que é um movimento apenas vertical, né? Eu fico com G vezes esse TQ, considerando que é o tempo de queda, que o tempo do percurso da trajetória toda vai ser o tempo de queda quadrado sobre 2. Então, vocês podem partir disso aqui chegando nisso, ou quem tiver facilidade, decore aí, isso aí é utilizado para saber a altura de uma queda livre, né? Quanto um objeto percorreu, ou às vezes você tem altura e quer saber o tempo de queda, mas é, é por aí, né? Tudo parte dessa equação aqui. Ainda na queda livre, o tempo de queda, né? A gente tinha lá que a altura era g vezes t ao quadrado sobre 2. Eu ficando apenas com o tempo de queda isolado, eu passo a raiz e fica 2h sobre g. É outra forma aí de ser representada aquela equação lá final. E a gente fica com isso aqui para descobrir o tempo de queda. A velocidade final, a gente utiliza a fórmula de Torricelli, considerando também o V0 ao quadrado, V0 no caso, partindo do repouso, eu fico com 2A e o ΔS vai ser o H, e portanto a velocidade final com que o objeto atinge o solo, atinge o chão, é, é dada por essa fórmula aqui, né? Raiz de 2GH é bem utilizada também aí essa equação. E com isso a gente consegue resolver alguns exercícios aqui de queda livre, né? Vamos observar aqui o que a gente tem. Um vaso de flores cai a partir do repouso de um prédio com 45 metros de altura acima do solo. Determine o tempo de queda e a velocidade do vaso ao atingir o solo. Então vamos lá. Nós temos aqui a altura, 45 metros. O problema me pede o tempo de queda e pede também a velocidade final. Vimos ali que o tempo de queda é igual a raiz. Vamos tentar representar essa raiz aqui. Não sei se vocês já chegaram a ver em programação que a gente esse SQRT é square, alguma coisa que me indica que é raiz quadrada, né? Então vou representar dessa forma aí. O tempo de queda tem aqui, né? Que é a raiz de 2h sobre g. Então, aplicando aqui, vai ser a raiz de 2h sobre g
A aceleração da gravidade, a gente vai utilizar 9,8, a menos que o problema indique outro valor aí. O H 45, 9 sobre 9,8. Isso aí me dá fazendo essa conta aí, eu encontro o tempo de queda aproximadamente igual a 3 segundos. Então, é um tempo razoável, né? Para esse movimento aí, para essa trajetória completa. E é a resposta aí da nossa questão. A letra B me pede a velocidade final, a velocidade com que esse vaso chega ao solo. Essa velocidade aí vai ser 2G H. E aí, fazendo essa conta, eu tenho um valor aproximado aí de 30 metros por segundo. Então, a velocidade aí de quase 100 km por hora. Então, é bem independente da massa, né, do objeto, uma queda aí dessa altura vai me dar uma velocidade final. Se atingisse alguém, seria por aí, né? Seria um pouco menor porque essa distância aqui seria menos a altura da pessoa, né? Mas de qualquer forma, me dá esse valor alto aqui, nessa velocidade final. Outro exercício aqui, uma chave de fenda cai de um prédio e chega ao solo com velocidade de 24 metros por segundo. Determine a altura que ela caiu e o tempo de queda. Então aqui o problema me deu a velocidade final e pediu os outros dados, né? Então vamos resolver aí. Altura, desejo saber. Velocidade final foi 24. Eu quero saber a altura. A altura, nós vimos lá, né, que é a aceleração vezes o t ao quadrado sobre 2. Só mostrando aqui, g vezes o t ao quadrado sobre 2. Sendo que nessa questão aqui eu não tenho tempo, eu tenho a velocidade final. Então eu preciso resolver primeiro a letra B para descobrir esse tempo e encontrar aqui, né? Então, tempo de queda vai ser a raiz de 2h sobre g. Na verdade, para eu descobrir essa altura, eu posso ir pela Torricelli, né? E ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2gh. Com isso aqui eu tenho que 24 ao quadrado é igual a zero, partindo do repouso, mais 2 vezes 9,8 vezes o h. Daqui eu tenho que o h vai ser 24 ao quadrado sobre 2 vezes 9,8, né? Que dá 19,6. Se a gente olhar isso aqui, ó, vem daqui.
V ao quadrado é igual a 2GH, então H é igual a V ao quadrado sobre 2G, né? Então esse valor aqui, fazendo aqui as contas, vai me dar aproximadamente 30 metros. Então essa altura aí. E o tempo de queda vai ser a raiz de 2 vezes esse 30 sobre a gravidade, que continua sendo 9,8. Aqui 60 sobre 9,8 vai me dar aproximadamente 6 segundos. Então a gente viu que esse tempo de queda aqui é basicamente influenciado pela altura apenas, né? Sendo que, na verdade, aqui eu ainda tenho que fazer a raiz desses 6. 6 tinha dado essa divisão aqui. Tenho que tirar essa raiz ainda aqui, fazendo aqui as contas. Vai ficar aproximadamente 2,47 segundos. Eu estranhei porque uma altura menor tinha dado tempo de queda maior do que a outra. Não podia. Essa altura menor aqui vai ter um tempo de queda menor, né? Está mais próximo ao solo. Então me deu esse resultado aí. Caiu mais rápido do que o vaso da outra questão, que demorou, acho que foi 3 segundos, né? Então com isso a gente conclui essa parte de queda livre, essa primeira aplicação específica, digamos assim, do MUV, do movimento uniformemente variado. E vamos para a segunda, que é o movimento oblíquo, também conhecido como movimento balístico, por representar a, a trajetória de uma bala, né? Ela faz esse movimento em forma de parábola aqui. E aí, no livro apresenta um gráfico desse movimento, partindo aqui da origem, com o ângulo e com a velocidade inicial. Então, esse objeto aí é lançado, em muitos casos é um projétil, né, que diz que se chama esse objeto no projétil, é lançado dessa forma aí, com a velocidade inicial. Se a velocidade aqui ela não está nem apenas na direção de x nem na de y, ela é nesse sentido aqui, e com o ângulo inicial, um ângulo com solo, né? E com isso, esse objeto aqui faz essa trajetória chegando no ponto e descendo em forma de parábola aqui. E aqui a gente tem algumas informações na questão não, nesse gráfico. Temos o alcance total, que é a trajetória horizontal desse objeto, e temos a altura máxima. E aqui, vamos continuar, temos algumas considerações a fazer antes de dar início a estudar as equações desse tipo de movimento. A gente precisa definir alguma referência e é conveniente definir a origem como referência. Por conta de se a gente definisse outro ponto, esse outro ponto ia entrar nas questões e é bem mais fácil tratar com zero, né? E aí a gente define a origem como referência. A aceleração da gravidade a gente define como negativa, porque a gente tem um movimento aí em duas dimensões. A gente tem uma velocidade, trajetória aqui, ó, vertical e horizontal. Então, o objeto está subindo, ele sai do solo, está subindo, ele sobe e desce. Então, em todo esse tempo, a gravidade está fazendo uma força para que ele desça. Mesmo que ele esteja subindo, a gravidade está puxando ele para baixo e depois ela auxilia esse movimento na descida, né? Então a gente vai considerar essa aceleração da gravidade negativa. E como vimos, essa velocidade ela não é nem no eixo x nem no eixo y, ela é também oblíqua, né? E com isso a gente precisa decompor os vetores, que foi o que vimos na nossa segunda aula.
E aí precisamos separar essa análise desse movimento. A gente precisa analisar esse movimento na vertical e na horizontal. E para isso a gente define essas velocidades iniciais no x, no eixo x e no eixo y. E aí, como vimos lá em vetores, o, a, qualquer vetor decomposto no eixo x vai ser esse vetor, o vetor principal, o módulo, né, vezes o cosseno do ângulo. E no eixo y, a velocidade inicial em y, né, vai ser decomposta de acordo com o seno, como vemos aqui. Então vamos ver como isso vai alterar as nossas equações. Vamos iniciar primeiro analisando o movimento vertical. A gente vai subdividir a análise e vai ver esse movimento no sentido vertical. A posição a gente vai também deriva daquela fórmula inicial, daquela equação da função horária que estamos vendo aqui. E aí a gente vai alterar os índices aqui, né, para ficar mais fácil nessa subdivisão aí das análises. Então, no movimento vertical, o meu y, que vai ser a posição vertical no instante de tempo que eu quiser, tem aqui o y. Tem aqui o y inicial, que a gente definiu, né, que vai ser o zero. Então vai ser da origem, o objeto independente, mesmo que ele seja lançado de algum ponto no alto, a gente, para essa questão, para esse problema, define a origem sendo esse ponto aí, seja a altura de uma pessoa, algo assim, mesmo que não seja no solo, para essa questão a gente vai definir esse y0, né, essa altura inicial sendo isso aí, sendo o zero, a origem. y0 mais o V0, como a gente está analisando o movimento vertical, vai ser V0y vezes o t, aqui aceleração da gravidade negativa, né? Então menos gt ao quadrado sobre 2. Aqui, continuando, nós temos o y0 negativo, a velocidade inicial negativa. O V0y, nós vimos que é o V0 seno de alfa, ou o ângulo qualquer que estiver fazendo com o solo no momento do lançamento. Aqui temos então V0y vai ser V0 seno vezes o t menos gt ao quadrado sobre 2. Com isso nós temos a nossa equação 1, que é a função horária para esse tipo de movimento, né? Movimento oblíquo vertical. Nós conseguimos definir também a velocidade em qualquer instante de tempo. Então, V vai ser igual a V0 mais a t, nós já estamos vendo isso. A velocidade com que esse objeto vai estar no sentido, no sentido vertical, né? Só lembrando que o porquê de a gente dividir essa análise, uma observação, a gente divide essa análise porque o movimento vertical ele é um movimento uniformemente variável, por causa dessa aceleração da gravidade. Então, essa aceleração da gravidade faz com que esse movimento seja uniformemente variável. Já o movimento horizontal não tem influência da gravidade. Ele está apenas no sentido horizontal, né? E então por isso ele é um movimento uniforme, ele não tem a gravidade. A gravidade é zero no movimento vertical. Então, como são dois tipos de movimento diferentes, a gente faz subdivide aí essa análise. Então, continuando, nós temos a velocidade no sentido y, vai ser igual ao v0y inicial menos o gt. Então, Vy vai ser igual ao V0 seno de alfa menos GT, que me dá a equação 2. Não é nada muito difícil, a gente só precisa lembrar daquelas iniciais e aí aplicar o seno, o cosseno, a depender do que a gente estiver analisando. Né? Em Torricelli aqui vai ser V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A delta S. Então, Vy ao quadrado, a gente consegue também encontrar a velocidade em y em qualquer instante de tempo ou em qualquer posição. Né? Com o tempo a gente vai olhar por aqui, mais simples, e pela posição, encontrar a velocidade em função da posição, a gente vem por aqui, por Torricelli.
Então vy ao quadrado vai ser v0y ao quadrado menos 2g ΔS. O vy ao quadrado vai ser então igual ao v0y é v0 seno, v0 ao quadrado seno ao quadrado menos 2g ΔS. Isso aí me dá a equação 3. E a partir dessas três eu consigo definir coisas, grandezas importantes, informações importantes desse tipo de movimento. Vamos olhar a continuidade aqui. Então, a gente consegue definir o tempo dessa trajetória completa, né? Há de ser feita aqui essa consideração, que o tempo de subida, então a gente olha aqui na parábola, o tempo que o objeto leva para vir daqui até aqui é igual a esse tempo aqui, por conta da aceleração ser constante. Isso aí, eu faço essa consideração e parto para definir esse tempo, né? Então aqui, pegando esse tempo de subida, que eu estou fazendo só um, e no final eu multiplico por 2 para pegar o tempo total, porque o tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida, então o tempo total vai ser a soma deles, né? Que é multiplicar por 2. O tempo de subida eu calculo a partir da equação 2, que eu repeti ela aqui, para ficar mais fácil da gente ver. O Vy vai ser igual ao V0 seno menos GT. Aqui o GT eu passo para o outro lado e sim, uma coisa que a gente precisa considerar é que nesse tempo de subida, o tempo que ele completa para vir daqui até aqui, nesse ponto a velocidade vertical desse objeto é nula. Ele chega aqui e ele aqui está sendo desacelerado. A gravidade está tentando puxar ele para baixo. E aqui ele chega a um ponto que essa gravidade consegue pará-lo, né, digamos assim. Então essa velocidade vertical ela é nula. E aí ele começa a descer para cá, já aí com a aceleração sendo favorável ao movimento, né? Então isso aqui é importante para a gente aqui nessa equação, esse Vy, nesse tempo de subida, estou analisando o tempo de subida, esse Vy vai ser zero, que é o instante de tempo que ele para no ar, digamos assim, e começa a descer, começa a mudar a trajetória. Então eu passo esse GT para lá, já que aqui é zero, e fico com V0 seno. Portanto, o tempo de subida aqui vai ser igual ao... Esse aqui eu poderia colocar um TS, TS. Então o tempo de subida aqui vai ser V0 vezes o seno. Então a gente vê que essa velocidade inicial, esse é importantíssimo para a questão, vai ser sobre V0 seno sobre a gravidade, né? Considerando o tempo de subida igual ao tempo de descida, então meu tempo total vai ser duas vezes o tempo de subida. Então o tempo de subida mais o tempo de descida. E outra coisa que a gente precisa saber é a altura máxima que esse objeto atingiu. Essa bala, né, digamos assim. Essas questões são usualmente o objeto é uma bala, né, um tiro. A altura que ele atingiu, então essa altura máxima é exatamente o ponto onde a velocidade vertical é nula. É o ponto que ele chega na altura máxima e começa a descer. Então eu trouxe aqui a equação 3, aquela que vem a partir de Torricelli. O meu Vy ao quadrado que vai ser zero, vai ser minha velocidade final, velocidade final considerando a trajetória apenas do ponto inicial até a altura máxima, né? Então, considerando só isso, minha velocidade final é zero. Com isso, eu chego aqui passando esse 2g, esse deslocamento que é apenas vertical, não seria y menos y0, vai me dar a altura máxima. Partindo da origem, o ponto vai ser a altura máxima. Então, eu fico com 2gh máximo é igual a v0 ao quadrado seno ao quadrado. Portanto, minha altura máxima vai ser v0 ao quadrado seno ao quadrado sobre duas vezes a gravidade.
Então, portanto, guardem essas fórmulas, essas equações aí, principalmente aqui a do tempo e a da altura máxima. Se não quiserem guardar, dá uma revisada, ver bastante aí como é que a gente chega nelas, né? A partir das considerações iniciais, do ângulo, da velocidade inicial, aplicando isso nas equações que já conhecemos, e a partir delas a gente chega no que a gente precisa de fato para a questão, né? Para esse tipo de problema, que é o tempo total, a altura máxima e o alcance, que isso aí já é analisando o deslocamento horizontal. E aí a gente parte agora para analisar o horizontal. Né? Uma consideração que é de ser feita é que o v ao quadrado, o módulo de v ao quadrado, né, do v mesmo, é igual ao vx ao quadrado mais vy ao quadrado em qualquer instante de tempo. Então, quando eu digo que Vx é V0 cosseno e Vy é V0 seno, isso aí, em qualquer instante de tempo, se eu colocar esse Vx ao quadrado mais o Vy ao quadrado, me dá o V ao quadrado. Só que muitas vezes eu não estou interessado em qualquer instante de tempo. Eu quero saber apenas o inicial, onde ele perde aqui a velocidade vertical, meu Vy é zero, né? E o final. Mas, para ficar aí, se vocês quiserem anotar, esse v ao quadrado é igual a vx ao quadrado mais vy ao quadrado. Por causa de Pitágoras, né? Decompondo os vetores, fica com isso aí. Isso a gente já viu. A velocidade no movimento horizontal, ela é constante, porque não tem aceleração nesse sentido. Então, isso é um movimento uniforme. Então, em qualquer instante de tempo, meu Vx vai ser igual ao V0x, né? Então, desde a aceleração horizontal que ele tinha no início, todo o movimento vai ser igual à minha velocidade horizontal. Então, meu Vx em qualquer instante de tempo vai ser igual ao V0x, que é igual ao V0 cosseno do ângulo. Aí, com isso, nós encontramos a função horária, né, da posição para esse tipo de movimento aqui, para essa análise horizontal. O S vai ser meu x, o S0 vai ser o x0, que a gente vai considerar a origem também, então ponto zero de x, mais o V0t, que V0t é a mesma coisa do V0x, ou Vx, né? Então a gente já utiliza Vx. Aqui a gente vai ter o x, isso aqui é zero, e vai ter o Vxt. Vxt é V0 cosseno vezes t. Com isso nós temos a equação 4, né, que é a primeira dessa análise do movimento horizontal. E aí, essa equação 4 me dá a posição x em qualquer instante de tempo que eu desejar. Né? E a partir dela eu defino algo mais importante, que eu muitas vezes não estou interessado em qualquer instante de tempo, estou interessado no instante final, que me dá o alcance máximo horizontal, né? que o movimento teve, que o objeto lá teve. Então eu fico aqui com t, o tempo aí vai ser igual a gente viu lá que o tempo é igual a 2v0 seno de alfa sobre g. Isso vem daquele lá do tempo de subida, sendo igual ao tempo de descida, a gente calculou o tempo de subida e multiplicou por 2. Então esse é o tempo total da trajetória. Então, com o movimento vertical, a gente calculou o tempo, sendo que à medida que esse movimento vertical vai acontecendo, o horizontal também, e quando o movimento vertical termina, o horizontal também. E então o tempo é o mesmo. Tem, precisamos dessa identidade, né, trigonométrica, esse seno
do arco duplo aí, essa forma aí que é seno de 2α é igual a 2 seno de alfa cosseno de alfa. Aí, então chegando aqui, né, esse x máximo, que é o alcance, eu coloquei aqui x máximo, pode ser qualquer coisa aí. X máximo é igual ao V0 cosseno de alfa vezes o tempo. O tempo eu tenho que é 2V0 seno de alfa sobre G. E com isso eu fiquei aqui em cima com esse 2, com o cosseno e com o seno. Então ficou 2 seno de alfa cosseno. Isso aí eu posso trocar por seno de 2 alfa, que foi o que eu coloquei aqui. E esse V0 vezes V0, V0 ao quadrado, sobre G, né? Sobre a gravidade. E aí, com isso, eu defini as grandezas importantes que eu estava querendo, que é o alcance, através dessa equação aqui, e através da análise horizontal eu consigo calcular o tempo total, né, do movimento e a altura máxima que esse objeto aí atingiu. E aí a gente consegue fazer um exercício, né, desse tipo aí, essa aplicação do movimento aí, movimento oblíquo, a trajetória oblíqua. Tá vendo aqui? Eu tenho a questão aqui. Considere um objeto lançado obliquamente com velocidade inicial de 30 metros por segundo e formando um ângulo de 45 graus com o solo. Então, tem aqui velocidade inicial 30 e o meu, chama aqui de alfa, é igual a 45. Essa questão vai ficar fácil porque o cosseno e seno de alfa é 45. Quer dizer, seno e cosseno de 45 é igual a 1, então vai facilitar aí nos cálculos, né? A altura máxima atingida pelo objeto. Então, o problema é para determinar essa altura máxima. Também pede o alcance máximo e pede o tempo total. A altura máxima nós vimos, né, que é dado por essa fórmula aqui, V0 ao quadrado seno de alfa ao quadrado sobre 2G. Eu vou alterar essa questão aqui, peguei do nosso livro, mas com 45 a gente nem vê a diferença desse Vx e do Vy. Eu vou alterar colocando 30 graus aqui. A altura máxima vai ser igual ao V0 vezes o seno. Vou colocar aqui seno de... deixar só seno. Não tem como escrever alfa muito fácil aqui. Isso aqui é ao quadrado sobre 2G. Então aqui eu fico com o V0 que é 30, V0 inicial, módulo da velocidade, né, sem a direção x ou y. O seno, eu vou pegar o seno de 30, mudei a questão, né, ao quadrado sobre 2 vezes 9,8. Fico aqui com 30. Seno de 30 é 1 meio, 1 sobre 2, né? Então vou ficar aqui sobre 2, 30 sobre 2, ao quadrado, dividido por 19,6. H máximo vai ser
15 ao quadrado sobre 19,6. Fazendo a conta aqui, isso aí me dá 11,5 metros. Então aqui esse objeto que foi lançado com essa velocidade, com esse ângulo, atinge no máximo 11,5 metros, arredondando, né? Sendo mais preciso, dá 11,48. Letra B me pede o alcance máximo, que é o x máximo, né? Tem aqui V0 ao quadrado vezes o seno do alfa, seno de 2 alfa, colocar assim, 2 alfa sobre g. Então aqui o x máximo vai ser igual a V0 ao quadrado, eu tenho que é 30 ao quadrado, vezes seno de 2 alfa, seno de 2 vezes 30, me dá aí 60, né? Então vai ficar o seno de 60 sobre o g 9,8. 30 ao quadrado eu tenho que é 900 vezes raiz de 3 sobre 2. Então eu vou ficar aqui com, colocar aqui sobre 2, que é também sobre 9,8, né? Então eu vou ficar esse 2 vai aparecer aqui embaixo. X máximo vai ser igual a 900 vezes a raiz de 3 sobre 19,6 sobre. E fazendo essas contas aí, então aproximadamente 80 metros. E a letra C me pediu o tempo total da trajetória. Tempo total da trajetória, eu tenho aqui que é 2V0 seno de alfa sobre G. Que vai vezes o 30 vezes seno de 30 também sobre 9,8. Isso aqui me dá 60 sobre 2. 60 vezes 1 meio vai me dar 60 sobre 2. Fico com 30 sobre 9,8. Vai me dar um tempo de 3, um pouco mais de 3 segundos. 3,06. Então eu tenho esse tempo aí. Então, uma questão simples aqui, eu recebo apenas dois dados, a velocidade inicial e o ângulo, e com isso eu consigo calcular várias coisas desse movimento. Então, são equações importantes, né, que a gente consegue extrair várias informações de um movimento com apenas poucos dados iniciais, e aí conseguimos aqui a altura máxima desse movimento, 11,5 metros,
o x máximo, o alcance máximo horizontal, né? Então todo o percurso horizontal foi 80 metros, e esse tempo todinho, ele fez isso todinho em 3,06 segundos, muito rápido por conta dessa alta velocidade, né? Então, basicamente, o que influencia esse tipo de movimento é a velocidade inicial e o ângulo. Então, com isso a gente consegue resolver a questão todinha. Nossa aula hoje é isso. Estava pendente aí a seção 1.4 do movimento horizontal, do movimento oblíquo, queda livre, etc. E a gente conseguiu vencer esse assunto aí hoje. Eu sei que são muitas equações que apresentamos assim de uma vez, né? Deem a revisada, qualquer dúvida vocês me perguntem e tentem ver de onde vêm as equações, se familiarizar aí com elas, entender o que significa cada coisa, onde eu aplico, em qual questão, em qual as considerações que eu faço. É importante vocês entenderem o que significa cada um desses termos e tal, porque não é apenas decorar a fórmula, né? Porque isso aí vai estar lá disponível na prova e tal. Se você precisar em algum momento da vida, facilmente você encontra isso na internet, mas é bom entender, né? De onde vêm as coisas para poder aplicar corretamente. Então, creio que é isso. A aula aí está dado aí o que estávamos programado e precisando pode entrar em contato comigo e tem uma lista de exercícios já disponível para vocês com todo o conteúdo até os que ainda estão por vir e nós abordamos um pouco de cada um desses temas aí do que vamos estudar e vai servir como uma revisão geral aí para nossas avaliações, né? Então é isso, pessoal. Bons estudos e boa noite. Fiquem com Deus. Até mais.